Olá, gente, tudo bem? Vamos continuar o estudo sobre o livro Os Quatro Níveis de Obediência, do pastor José Rodrigues. E nós vamos estar entrando hoje no nível 2 de obediência. E a pergunta do livro, que a gente sempre faz, é: até que ponto você está disposto a obedecer a Deus? Até que ponto você está disposto a obedecer a Deus? Essa é a pergunta que a gente está fazendo durante todo o curso. E eu espero que você, ao chegar no final desse curso, ou na metade do caminho, ou logo no início do caminho, você já tenha a sua resposta e você possa não só falar, mas que nós possamos cumprir aquilo que está no nosso coração em relação a essa resposta. Ok? Então nós vamos lá, nível 2 de obediência, e a frase do nível 2 é a seguinte: Deus não deseja simplesmente aparecer e dizer o que temos que fazer. Ele nos conduz a um relacionamento em que ouvimos sua voz, compreendemos a sua vontade e obedecemos por amor. Esse é o entendimento desse nível 2. Tá? Resumidamente, está nessa frase. Em Gênesis 12, versículo 7, começa o processo de Deus na vida de Abraão em direção a um nível profundo de obediência. E a primeira etapa dessa caminhada é a experiência com Deus. É Deus se mostrar ou se revelar para você. Seja pessoalmente, assim como ele se revelou para Abraão, e se revelou como para Paulo, ou seja, através de uma palavra de revelação, ou seja, através de uma experiência com ele, como foi com Moisés, como foi com Jacó, como foi com outros homens e mulheres de Deus ao longo da Bíblia, que Deus se revelou a ele através de uma situação ou de forma visível. E isso foi tão impactante, essa visão e essa experiência com Deus, que mudou a história dessas pessoas. E quando você tiver, ou quando você entrar nessa busca incessante pela presença do Senhor, com certeza ele vai vir, porque é o que anseia o coração dele, de ter relacionamento pessoal, íntimo com os seus filhos, assim como tinha lá em Gênesis. E o texto para nós vamos trabalhar agora no início está em Gênesis 12, versículo 7, que diz o seguinte: Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: Darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quando Abraão ele chegou a Canaã, a primeira coisa que ele fez nessa terra foi edificar um altar. Ele não procurou ver o local em relação ao trabalho, a pastagem. Ele simplesmente ele se prostrou ali naquele local e estabeleceu um altar a Deus para que ele pudesse ter um relacionamento pessoal com o Senhor ali onde ele estava, naquela região, naquela terra, e marcar aquele local para profeticamente declarar que aquele local não pertencia a Abraão, mas pertencia a Deus. Quando o ato de fazer um altar naquele local é o mesmo ato de tomada de posse. É a mesma coisa hoje, ou na Idade Medieval, nas guerras, quando se tomava um castelo, então se tirava aquela bandeira. Até hoje, assim, nas guerras, se tirava a bandeira do país adversário e ficava a sua bandeira, a bandeira do país que estava conquistando aquele local. O altar, ele também tem essa função de marcar aquele local como um território
dedicado, no caso, ao nosso Deus. Então, quando Abraão estabeleceu o altar ali, ele estava fazendo duas coisas principais. Primeiro, estava declarando um local de adoração ao Senhor, um local físico onde ele iria buscar a Deus, se prostrar diante do Senhor e ouvir o Senhor. E também, ao mesmo tempo, estava declarando que aquela terra, aquele local pertencia ao Senhor, a qual ele servia. Então, duas coisas a gente precisa aprender nessa passagem. Nós precisamos ter um local físico de adoração. Nós precisamos, o altar também é um local físico. Então, você precisa ter um local físico seu, para que você tenha tempo com Deus, para que você possa estar, digamos assim, mais à vontade para buscar o Senhor, para orar, para ler a sua Bíblia, para adorar. Não é um local no meio de uma multidão, não é um local numa sala onde tem várias pessoas conversando, ou a TV ligada, não, mas um local seu, um local que você separa para você estar completamente ligado ao Senhor. Não é um local que você vai para ficar olhando o celular ou para ficar lendo um livro e pensando em Deus. Não, é um local para você estabelecer um tempo de oração, de adoração e de leitura da palavra. Você não vai fazer outra coisa a não ser buscar o Senhor naquele local. Então, o altar também é um local físico. É importante que você busque na sua casa um local físico para você ter o seu tempo de oração, de adoração na presença de Deus. É muito importante. Eu costumo separar alguns lugares aqui em casa que eu gosto de ficar, que eu gosto de vir, que eu gosto de orar, que eu gosto de adorar, ler a palavra. Um dos locais é aqui. Às vezes eu acordo de madrugada, venho para cá, ou às vezes eu fico aqui até mais tarde, lendo a Bíblia, adorando, fazendo os estudos. É aqui que eu gosto de ficar. Ou então lá fora, ali próximo da área de serviço, eu também gosto de ficar ali. E na outra casa também eu tinha um local, na casa onde a equipe está morando, era lá na sala. Tinha um localzinho, esse móvel estava lá, e ali eu gostava de ficar, pegar o meu violão, ficar orando, ficar adorando, ficar lendo a palavra. Eu gostava daquele local. Então é importante que você separe um local na sua casa, que você possa ter esse tempo de adoração. É muito importante. Altar fala de um momento especial com o Senhor. Não é qualquer momento, não é qualquer hora, não é qualquer dia, não é o resto do seu dia, não é, digamos assim, as migalhas do seu dia, não. Mas um tempo especial que você separe para você ter comunhão com o seu Deus, buscar a presença dele e ouvir a presença dele. O altar também, ele fala de um local onde você se derrama, onde você abre o teu coração, onde você chora, onde você coloca as suas queixas diante do Senhor, onde você ouve o Senhor. O altar de adoração representa esse lugar de relacionamento com Deus. É um local de fala, é um local onde você expõe onde você é você diante do Senhor, você e Ele, diante da presença do Espírito Santo. Ali nós podemos ser a pessoa frágil que nós somos, porque às vezes em outros lugares a gente não pode mostrar essa fragilidade, mas ali a gente expõe a nossa fragilidade diante do Senhor. Ali a gente se alegra, às vezes, do nosso jeito diante com Deus. Ali a gente ouve o Senhor, as instruções dele. Esse é o local de altar, esse é um local que nós precisamos ter na nossa vida. O altar, em primeiro lugar, na nossa vida, deve ser tomado como prioridade para todos nós. Para todos nós. Tudo que nós vamos fazer dentro do nosso chamado, em primeiro lugar, tem que ter o altar.
Se não houver o altar na nossa vida, se não houver a prioridade da vida do altar, não adianta a gente querer ir trabalhar. Deixa eu ler esse texto aqui desse livro, que diz assim: muitos pensam que fazer a obra de Deus é difícil. De fato, é muito difícil para aqueles que fazem na força do braço, sem uma profunda e crescente vida de oração, de comunhão com o Senhor. Um dos fundamentais pilares do caráter de Jesus é a vida de altar que ele tinha. Ele saía pelas madrugadas e buscava um lugar deserto para orar. Era ele e o Pai. Em alguns momentos ele chamou os discípulos, mas na maioria das vezes era ele e o Senhor. Era ele e o Pai em comunhão, em intimidade, em busca e em relacionamento. O altar fala de relacionamento. Outra coisa que é importante a gente entender: o altar, ele prova a nossa obediência à palavra. Se você está disposto a obedecer a Deus, sua primeira disposição deve de ser a de obedecer a palavra que diz: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Se nós declaramos que nós somos obedientes à voz de Deus, mas a gente tem outras prioridades na nossa vida, que não seja a vida de oração, a gente não entendeu o que é obediência a Deus. Às vezes a gente deve ter entendido a obediência ao chamado. A obediência ao chamado é uma coisa, a obediência a Deus é outra totalmente diferente. A obediência ao chamado, ela é uma consequência da obediência ao Senhor. O Senhor fala que em primeiro lugar é o nosso altar, é a nossa vida de oração, é a nossa vida de intimidade com Ele. O trabalho, o ministério, ele não deve ter a prioridade do altar. Ele não deve ter a prioridade do altar. O altar é prioridade da nossa vida. O tempo de intimidade com Deus, o tempo de busca, o tempo de entrega que nós devemos ter com o Senhor precisa ser a prioridade na nossa vida, no nosso chamado e no nosso ministério. Muitas das vezes a gente vê pessoas que têm uma capacidade muito grande de administrar, são excelentes administradores, mas péssimos pastores. Porque não tem tempo de intimidade com Deus, não tem busca, não tem tempo de oração, não tem um altar. E não se pastoreia com capacidades humanas, não se pastoreia sendo um bom administrador, se pastoreia sendo pastor. Um homem de Deus que busca o Senhor, que entende que a prioridade dele é o tempo com o Pai. E através desse tempo com o Pai, através do relacionamento com Deus, ele vai ser suprido de tudo que ele precisa, não só para pastorear, mas também para administrar. Então, essa prioridade, essa atitude nossa, nós não podemos negociar com nada. Nada é mais importante do que estabelecer a nossa vida de altar. Amém? A vida de obediência, uma vida de obediência ao dever de orar. Se alguém quiser escrever, eu achei importante esse texto aqui, uma vida de obediência ao dever de orar. Bom, como é possível fazer a obra de Deus sem Ele? Mas muitos crentes estão trabalhando para Jesus, mas não têm um relacionamento com Ele. Espero que você tenha entendido essa frase. Espero que você tenha compreendido como é importante, como é diferente a gente trabalhar para Ele e trabalhar com Ele, em cooperação com o Senhor, ouvindo dEle as instruções, como deve prosseguir, o momento de avançar, o momento de parar, o momento de mudar direção,
o momento de estabelecer algum marco, o momento de estabelecer algum projeto. Mas as necessidades são muitas e eu preciso fazer tudo o que eu puder para suprir aquelas necessidades. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor manda, não aquilo que as necessidades impõem que a gente faça. Jesus, ele não curou a todos, ele curou muitos, mas ele não curou a todos, ele curou aqueles que o Pai ordenou que ele curasse. Uma das provas é lá no tanque de Betesda, de Siloé, quando ele desce ali, havia uma multidão de enfermos e ele curou apenas um homem. E se a gente for entender essa passagem, ele poderia simplesmente ter curado todo mundo ali, mas eu entendo particularmente que ele tinha recebido uma palavra de Deus para tocar na vida daquele homem. E foi ele, e foi essa a atitude dele. A gente precisa entender, é isso daí. Muitas das vezes a gente quer trabalhar para ele, mas a gente não quer trabalhar com ele. E se a gente não quer trabalhar com ele, é impossível fazer esse trabalho. A gente vai fazer o nosso, mas não dele. Se ele não for o cabeça sobre esse ministério. O altar, ele fala também de sujeição ao Senhor. Ele fala de entrega absoluta. Nós estamos sujeitos à direção do Pai. Estarmos entregue à palavra, ao comando dele, à direção que ele vai dar. Esse é o chamado do Senhor. O altar também é um lugar espiritual. O altar também é um local espiritual. À medida que a gente busca esse relacionamento, esse tempo com Deus, nesse local secreto, e entra nesse nível de obediência, entendendo que o altar é a prioridade na nossa vida, a gente vai caminhando, dia após dia, em obediência ao Senhor, em estabelecer o nosso altar, em edificar o nosso altar na nossa vida, na nossa casa, no ministério. E qual é o ponto de consolidação dessa caminhada? O ponto de consolidação dessa caminhada, do estabelecimento do altar, é quando eu começo a entender que eu tenho a necessidade disso. Quando eu começo a perceber que eu necessito desse tempo na minha vida, o chamado de obediência a estabelecer um altar começou a ser consolidado na minha vida. Até então, eu ainda não entendi o propósito do altar. Eu ainda não tenho uma intimidade profunda com Deus ao ponto de eu compreender que eu dependo totalmente dele. Mas a partir do momento que eu compreendo que eu preciso desse tempo, que eu preciso ter esse momento com o Pai, a partir desse momento que o desejo de deixar as outras coisas para fazer, para estar com Ele é maior, o caminho de obediência ao estabelecimento do altar começa a ser consolidado na minha vida. E quando eu chego nesse nível de entendimento acerca do altar na minha vida, o local agora já não é tão importante. Aí eu posso adorar tanto em Jerusalém como no monte. Porque onde eu estiver, eu vou buscar esse tempo com o Pai. Eu vou buscar esse tempo eu preciso, é uma necessidade física minha de ter relacionamento com o meu Pai. Nesse ponto, nós começamos a ter essa vida de obediência. Nesse ponto, nós começamos a ter um entendimento profundo sobre a necessidade do altar na nossa vida. E aí, o processo de consolidação do entendimento do altar é estabelecido em nós. Salmo 91 é um exemplo disso.
Eu já dei um estudo sobre o Salmo 91. E o Salmo 91 começa falando o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar é diferente de você ter um tempo, passar por lá. Habitar um local é uma atitude de permanência nossa. E aí, as bênçãos do Salmo 91, elas só são estabelecidas sobre a vida daquela pessoa que habita, não daquela pessoa que está de passagem por aquele local. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. Descansar é um resultado. Amém? Quando você tem uma vida de intimidade, quando você tem um altar e você tem esse entendimento, o descanso automaticamente vem sobre você. Automaticamente. Isso é um dos frutos desse processo de obediência na nossa vida. Bom, deixa eu ler a parte desse livro aqui para vocês, que eu marquei alguns textos aqui que eu achei importante. Sobre o altar. É um lugar estabelecido permanentemente na nossa vida. Permanentemente. A partir do momento que você tem essa experiência com Deus, você pode ficar tranquilo que nunca mais você vai precisar se esforçar para ter um tempo com Deus. Ele foi estabelecido. O altar não é estabelecido por experiências emocionais. Ele se estabelece porque você entendeu que depende dele. Você o faz porque caminha em uma atitude de fé em busca da sua herança. Em nossos momentos de maior provação, o altar será a solução, será o lugar das respostas aprovadas de Deus. Por isso que é importante essa busca, porque quando a gente chega nesse nível de entendimento, quando a gente começa a ter essa vida de altar, as provações vão vir na nossa vida, mas a gente tem um local de refúgio. A gente tem um local que a gente sabe que ali o inimigo não pode tocar na gente. O mundo pode estar se acabando ao nosso redor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa pessoa desse salmo, ele estava nesse local. Ele estava nesse altar, onde quem ordena ali é Deus. Quem ordena ali é o Senhor. Amém? Esse é o entendimento sobre o altar. Esse é o entendimento daquilo que nós precisamos fazer. Ter um tempo com o Senhor como prioridade na nossa vida. Prioridade. Eu e o Pai. O meu relacionamento com Ele é prioritário. Preciso buscar Ele. E quando eu começo a entender de que Ele é mais importante, aquele tempo com Ele é mais importante do que qualquer coisa, e eu necessito, o meu corpo necessita dessa intimidade, esse caminho de obediência e de estabelecimento do altar começa a ser consolidado. Que Deus te abençoe. Nós vamos continuar no próximo vídeo essa sequência do nível 2 de obediência ao Senhor. Fica na paz. Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Não esquece de falar desse projeto para as outras pessoas. A partir do momento que você adquire esse estudo, você não só está recebendo ferramentas espirituais para a sua vida, mas também você vai estar abençoando os projetos de missões aqui na Jordânia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.